Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências dessa semana e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais das fichas de atividades do livro 2, tá certo? Então, semana passada eu passei um estudo dirigido para que vocês realizassem uma leitura da parte do livro e fizessem a ficha da página 87 e 88. São no total de 3 questões, então vamos corrigir agora junto com a tia Ju, vamos lá? Olha só, gente, essa primeira questão, vocês precisam descobrir quais são as palavras que completam as lacunas para então preencher com as mesmas palavras aqui na cruzadinha, tá certo? Então, na letra A, ele fala um pouquinho sobre os consumidores, né? A posição dos consumidores pode variar. Mas quem é que deve estar na base da pirâmide alimentar? Quem são? São os produtores. Então, aqui a letra A, vocês copiam produtores, tanto aqui quanto nessa lacuna do espaço aqui da letra A. Produtores. Confiram aí para saber se vocês fizeram certo. A letra B, ele diz o seguinte: as são uma maneira simplificada de representar a relação alimentar de poucos animais. Então, o quê? As cadeias, não é? Então, as cadeias alimentares. É uma forma simplificada da gente representar a relação alimentar entre os animais. Na letra C, ao representar ou conectar as diferentes cadeias alimentares de um ser vivo participa, temos o quê? Uma teia alimentar. E por fim, na letra D, em uma teia alimentar, um mesmo animal pode ocupar diferentes níveis, não é? Diferentes níveis, dependendo da cadeia analisada, tá bom? Confiram para saber se vocês fizeram certo. Já na segunda questão, ele quer que vocês encontrem pelo menos 3 cadeias alimentares diferentes. Então, nós podemos encontrar aqui uma cadeia alimentar, ó, só a tia voltar aqui. Uma cadeia alimentar, tá? A gente pode também fazer outra cadeia alimentar assim, ó, por aqui, 2 cadeias alimentares, tá vendo? Ou a gente também pode criar essa cadeia alimentar aqui, ó. 3 cadeias alimentares, tá certo? Então, vocês vão circular. Já na terceira questão, ele pede para que vocês analisem a teia alimentar mostrada e respondam as questões. Então, aqui eu tenho um exemplo de teia alimentar, não é? Letra A, qual é a cadeia que o leão é o consumidor secundário? Então, o leão está aqui. Então, que cadeia alimentar o leão está como consumidor secundário? Ele costuma ocupar o terceiro, tá? O consumidor terciário. Mas nesse caso aqui, ele está no secundário, em um deles. Então, que cadeia alimentar que ele ocupa a posição de consumidor secundário? E aí, gente? Então, essa cadeia alimentar é que participam os vegetais, o bode e o leão. Então, o bode é o consumidor primário e o leão vai ser o secundário. Então, vocês vão escrever aqui, ó, vegetais, faz a setinha, cabra, bode e leão. Já na letra B, ele diz assim, qual é a cadeia alimentar em que o leão é o consumidor terciário? Então, vamos analisar aqui que o leão é o consumidor terciário. Então, nós temos aqui, ó, a cadeia que participa os vegetais, depois o rato, depois o gato do mato e depois o leão. Então, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Então, vocês copiam aí vegetais, rato, gato do mato e leão, tá certo? Já na letra C, ele pergunta quantas cadeias diferentes você consegue encontrar nessa teia alimentar. Então, se vocês olharem aí direitinho, vocês vão conseguir encontrar 7 cadeias alimentares diferentes, tá bom? Então, gente, agora que nós já fizemos essa correção de fichas, nós vamos agora dar continuidade na realização dessas fichinhas de atividades. Lembrando que, ao assistir essa videoaula, vocês podem ir pausando para ir respondendo, tá bom? Então, vamos lá. Você já jogou o jogo dos 7 erros? Normalmente, é 2 imagens para você comparar e encontrar as diferenças. Só que agora a gente vai fazer de uma outra forma, tá? A gente vai escrever aí na letra B o que é que está errado na letra A. Por exemplo, nesse esquema aqui da letra A, vocês podem observar que há uma indicação de quem é consumidor primário, quem é produtor, de onde é que vem a energia, não é assim?
E embaixo, vocês vão copiar novamente, só que sendo da forma correta. Então, nesse primeiro quadradinho aí, ele diz assim, ó, matéria vinda do Sol. É a matéria que vem do Sol, é a energia que vem do Sol. Então, vocês preenchem com energia vinda do Sol. Aí, na próxima setinha, eu tenho o consumidor. Vamos começar pelos produtores. Os produtores, eles se encontram aí, a gente vai procurar direitinho quem são os produtores nesse caso, tá? Quem são os consumidores terciários, o primário, o secundário e o quaternário. Então, há uma confusão aí nos erros que mostra que eles estão indicados incorretamente. Então, como é que isso vai ficar? Pare agora um pouquinho e tentem fazer. Então, acompanhe só, turminha, como é que vai ficar. Olha só. Essas algas aí, microscópicas, serão os produtores. Então, elas vão servir de alimento para o consumidor primário, que é esse besourinho que está aqui. Estes vão servir de alimento para o próximo consumidor secundário. Eles vão servir de alimento para o peixe, consumidor terciário. E estes vão servir de alimento para a orca, que é o consumidor quaternário. Então, organizem aí na letra B para saber a posição correta dessas partes da cadeia alimentar. Já a segunda questão, ele pede para que em cada uma dessas cadeias que estão aí na letra A e B, a gente preencha cada nível trófico da pirâmide de energia trófica. Então, aí eu tenho a cadeia alimentar, vocês só vão colocar em cada uma das partes da pirâmide um desses organismos aqui. Então, lembrando que na base da pirâmide fica quem? Os produtores. E no topo da pirâmide vai ficar sempre o último consumidor, tá certo? O último nível trófico. Então, façam e confiram em seguida para saber se vocês fizeram certo. Então, aí, gente, os níveis tróficos estão todos misturados. E aí a gente vai começar. A letra A vai ficar as algas, que serve de alimento para o camarão. Camarão serve de alimento para o peixe. E o peixe serve de alimento para a gaivota, tá certo? E já na letra B, a folha serve de alimento para o pulgão. Pulgão serve de alimento para a joaninha. Joaninha serve de alimento para a aranha. E a aranha serve de alimento para a lagartixa. Combinado assim? Aí já na terceira questão ele pergunta quais são os níveis de maior energia das pirâmides da atividade anterior e os de menor. Então, os de maior energia, terceira questão, eu tenho maiores energias as algas, né? E a folha, que são os produtores. Então, a gente estudou que na base da pirâmide alimentar, nessa parte daqui, a gente chama de base, é onde está concentrada a maior quantidade de energia. Não é assim que a gente estudou? Não é? E já na letra I, os de menor energia, os de maiores, esse aqui, os de menores, vai ter o último nível, que a gente chama de topo. Então, primeiro vai ser a gaivota e a lagartixa, também está no topo. Tá certo, gente? Façam aí direitinho. E a quarta questão, ele pergunta o que acontece com a energia ao longo dos níveis tróficos? Explique como isso acontece. Então, a gente vai rever. A energia, de acordo com cada nível trófico, ela vai diminuindo. Então, ela vai diminuindo. Façam aí na quarta questão, ó. Aqui tem a maior quantidade de energia. Então, aqui vai representar assim, a maior. Aí, depois vai diminuindo, depois diminuindo, depois diminuindo. Vocês percebem que a onda assim foi diminuindo, não é? Então, com o passar de cada nível trófico, a energia, ela vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Porque ela vai sendo consumida, tá? Então, digamos que aqui tem muita energia. O pulgão consome uma parte e passa o resto para a joaninha. A joaninha pega essa energia que recebeu, consome uma parte e passa para a aranha. A aranha pega essa energia que recebeu, pega uma parte e passa para a lagartixa. Então, cada uma vai utilizando uma parte dessa energia para se manter vivo, tá bom? E aí a gente finaliza essa fichinha de atividades. Vamos fazer mais uma dessas fichas? Vamos lá? A página 91 e 92. Acompanhe. Olha só, gente. Então, aí na primeira questão, ele pede para que a gente marque um X na alternativa correta.
Então, em uma cadeia alimentar, os consumidores podem ocupar diferentes níveis tróficos, não é assim? Dependendo da cadeia alimentar analisada. Mas os seres autótrofos sempre ocupam o nível dos decompositores. Autótrofos são quem, gente? Os decompositores, consumidores ou os produtores? E aí? São os produtores, são eles que são autótrofos e produzem seu próprio alimento. Então a gente vai marcar aí um xizinho na letra B, tá certo? Já na segunda questão, ele quer que vocês montem aí uma cadeia alimentar, utilizando humano, gafanhoto, aveia, boi e galinha, tá? Em que o ser humano ocupe o primeiro, segundo ou terceiro. Então a gente vai montar diferentes possibilidades agora. Então, para que o ser humano seja o consumidor primário, a gente pode pegar aqui o vegetal, que vai ser o produtor, não é? Então eu posso colocar a aveia e o ser serve de alimento para o humano. Nesse caso aqui, o ser humano vai servir de consumidor primário, não é? Nessa cadeia alimentar. Ou eu posso fazer também da seguinte forma: a aveia, ela pode servir de alimento para o boi, e o boi pode servir de alimento para o ser humano, que é o C da questão, não é? Vou até circular aqui. Ele vai ser o consumidor secundário, ó, primário, secundário. Aqui ele vai ser o primário. E eu vou fazer outra cadeia alimentar para que ele seja o terciário. Então, a aveia pode servir de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto servir de alimento para a galinha. E a galinha servir de alimento para o ser humano. Nesse caso, o ser humano vai ocupar o primeiro, segundo, terceiro nível trófico. Então, a nossa cadeia alimentar vai ficar assim, em que o ser humano participa como consumidor primário, participa como consumidor secundário e participa como consumidor terciário. Já a terceira questão, façam a leitura dessas afirmações e marque V ou F e pausem essa videoaula agora. Daqui a pouquinho vocês dão play novamente e conferem se acertaram, combinado? E aí, gente, conseguiram fazer? Olha só, a terceira diz assim: as relações alimentares de um ser vivo normalmente são mais complexas do que as mostradas em uma única cadeia alimentar. É verdade, não é, gente? As teias alimentares são a maneira mais simplificada de representar a relação alimentar de alguns animais. Não são as teias, são as cadeias, que é uma forma mais simples, mais simplificada. Então, por isso que vai ser falso, tá? Próximo, quando representamos várias cadeias alimentares que se conectam, temos pirâmides tróficas? Não, temos teias alimentares, tá? Então vai ser F também. E por fim, as pirâmides são usadas para representar a quantidade de energia nos níveis tróficos de uma cadeia alimentar, pois a energia é sempre maior na base e menor no topo de uma cadeia alimentar. Sim, não é? A gente aprendeu isso, então tá verdadeiro. Já a quarta questão, vocês vão analisar essa estrutura aqui e vão prestar atenção no seguinte enunciado. Olha só. Em uma plantação de milho, podemos encontrar os seguintes animais: ratos, serpentes e corujas. O equilíbrio entre esses organismos é mantido pela cadeia alimentar a seguir. Então, observa com clareza essa cadeia alimentar que ele traz aí, gente. Desenhe uma pirâmide de energia para essa cadeia alimentar. Então, vamos lá desenhar? Então, aí a base dessa pirâmide vai ficar quem? Quem são os produtores, gente? É o milho, não é? Então, o milho vai ocupar a base da pirâmide alimentar e da quarta questão. Depois, qual animal que se alimenta do milho? Podemos colocar o rato, não é? O rato se alimenta do milho. O rato, ele vai servir de alimento para quem? Para a serpente, E a serpente serve de alimento para a coruja. Então, aqui nós montamos uma pirâmide alimentar, uma pirâmide trófica, né? Com os organismos que fazem parte dessa cadeia, ilustrada na quarta questão. Tá certo, gente? Então, por hoje é só. A nossa aula termina aqui. Tem mais algumas fichinhas que vocês vão fazer aí na atividade de ciências, tá certo? A fichinha 93 até a fichinha 96. Qualquer dúvida é só perguntar a Tia Ju, tá bom? Um beijo, meus amores, até a próxima aula.